Bem-vindos ao projeto Sesc Mais Lazer. Vamos conhecer um pouco mais sobre Porto Seguro. Aqui podemos observar as ruínas da primeira igreja do Brasil, construída por 2 frades franciscanos em 1503. Os frades chegaram aqui na expedição de Gonçalo Coelho. A igreja foi construída com a ajuda de 2 índios locais e o local é conhecido atualmente como Outeiro da Glória. A imagem de São Francisco de Assis se encontra na Igreja da Misericórdia, na cidade histórica de Porto Seguro. Conta uma lenda que a igreja do Outeiro da Glória foi destruída pelos índios por causa de uma história de amor. Apaixonada por um marujo português da armada de Gonçalo Coelho, a índia Inayá, após a partida do seu amor para Portugal, se lançou ao mar e morreu. Para vingar a morte de Inayá, os índios de sua tribo atacaram os colonos e destruíram a igreja, matando 2 franciscanos. Porto Seguro recebeu essa denominação por causa do quebra-mar natural, formado por uma linha de recifes existentes na barra do porto, que o torna seguro para o abrigo de embarcações. Na época da chegada dos portugueses, em 1500, a região de Porto Seguro era habitada pelos tupiniquins. Segundo a historiografia oficial, o Monte Pascoal foi o primeiro ponto a ser avistado da costa brasileira. O primeiro núcleo habitacional do Brasil possui um conjunto arquitetônico tombado. Capela de São Benedito ou Igreja do Colégio, construída em 1549 pelos jesuítas. Feita em barro batido ou taipa, vai adquirir as formas atuais em 1770. Ao lado, as ruínas do primeiro colégio jesuíta. Durante o Brasil colonial, os ricos construíam suas casas com 3 acabamentos no telhado. De baixo para cima, as partes eram chamadas de eira, beira e tribeira. As casas dos pobres eram feitas apenas com tribeira. Construída em 1885, a primeira casa com banheiro interno é uma referência pelo seu estilo. Construída em 1535 por Pero de Campo. Possui uma única torre sineira com 2 sinos. Quando um único sino tocava, chamava a população para a missa. Quando os 2 sinos tocavam, significava a chegada de alguém que vinha em direção à vila ou ataque dos índios. As casas da Câmara e Cadeia eram os edifícios no período colonial onde funcionavam os órgãos da administração pública municipal. Foi construída em 1770. Na parte de baixo da edificação funcionava a cadeia e na parte superior a administração. Atualmente funciona o Museu de Porto Seguro. O marco de posse foi trazido entre 1503 a 1526, de acordo com os historiadores. As características mais presentes nesse monumento é o desenho de uma cruz de ordem de Cristo em uma das faces e na outra o escudo português esculpido em relevo. Tem 2,5 metros de altura e é feita em mármore. A Igreja da Misericórdia, atualmente Museu de Arte Sacra, foi fundada em Porto Seguro provavelmente entre 1526 e 1540. Seu acervo conta com imagens barrocas, incluindo a de Cristo Crucificado, do século XVI, a imagem do Senhor dos Passos e a de São Francisco de Assis. O farol da Marinha do Brasil em Porto Seguro foi construído em 1907 pela Marinha do Brasil e funcionou à base de óleo e movido a manivela até 1975. Hoje, funciona automaticamente com energia elétrica, ajudando na localização e posicionamento das embarcações. De acordo com os registros, um personagem masculino chamado Chaves, juiz renomado de Salvador, foi transferido para Porto Seguro com toda a sua família. Sua mulher se chamava Josefina, uma moça muito bonita com habilidades incríveis, prendada e religiosa, educada no melhor convento de Salvador. Na lenda, o irmão do juiz,
um moço bonito e cortejado, desejava a mulher de seu irmão. Assim, ele escreveu uma carta ao irmão anonimamente, dizendo que sua mulher estava lhe traindo e falava sobre uma marca de nascença íntima dela. O irmão só sabia desse sinal, pois todas as vezes que Josefina ia tomar banho no lago próximo à sua casa, ele ficava olhando, e um dia ele acabou vendo um sinal que ficava na coxa da amada. Quando Chaves recebeu a carta, ele se enfureceu e tentou descobrir quem a tinha enviado. Sem conseguir descobrir, ele voltou a Porto Seguro o mais depressa possível e começou a perguntar à sua mulher sobre a carta e seu suposto amante. Levou-a para o sótão e começou a bater nela até a morte. Depois de tê-la matado, Chaves enterrou seu corpo no local onde hoje é chamada Rua Cova da Moça. Antigamente, essa construção histórica era uma casa onde os produtos que seriam embarcados ficavam armazenados. A sua localização, próxima ao rio Buranhém, facilitava muito a operação de embarque. O casarão, que teve seu traço original preservado, hoje é um espaço cultural. A tarifa dos pescadores em Porto Seguro é o local onde se comercializam os peixes, camarões e frutos do mar. Estamos agora na Avenida Portugal, também conhecida como Passarela do Álcool. Observamos o casario colonial, que tem início na Praça da Pontinha, atualmente Praça do Relógio, até a Rua Assis de Chateaubriand, onde ficava o primeiro telégrafo da cidade. Arraial da Ajuda é um distrito de Porto Seguro. A pequena vila era habitada por índios e foi desenvolvida pelos portugueses que aqui chegaram a partir do século XVI. Os hippies a redescobriram na década de 70. No centro histórico está a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, construída entre 1549 a 1551. Arraial teve o primeiro campo de aviação em 1939. O campo foi usado como pista auxiliar durante a Segunda Guerra e funcionou como aeroporto até o início da década de 80. Hoje é chamado Parque Central. Diz a lenda que no ano de 1549, dois padres estavam com sede e não achavam água boa para beber. Por um milagre, uma fonte surgiu. Até hoje, ela é considerada sagrada, mesmo após a passagem de milhares de romeiros pelo local desde aquela época. Há uma brincadeira entre os nativos, segundo a qual quem se banha nela sempre volta ao arraial. Trancoso foi fundada em 1586 pelos jesuítas. Era uma pequena aldeia denominada São João Batista dos Índios. O povoado ficou esquecido por muito tempo devido à distância das demais vilas e pelo seu difícil acesso. Foi redescoberto pelos hippies no final dos anos 70. A partir dos anos 90, com o crescimento do turismo e a construção de estradas e aeroporto, cresceu muito a demanda por esse lugar. Há 3 mastros coloridos fincados em frente à igreja. Cada um homenageia um dos 3 santos, São João, São Brás e São Sebastião. Estes mastros são cercados de lendas. Anualmente, na data destas celebrações, os mastros são trocados por novos, sendo que a pintura deles e das bandeiras é produzida por artistas locais. Trancoso manteve uma tradição secular, a puxada do mastro, de origem indígena. Se tratava de um jogo de confraternização entre as tribos diversas. Ela foi adaptada pelos jesuítas e colocada como uma forma de juntar e catequizar os índios e caboclos. O ritual consistia na busca do tronco mais liso e espesso que se podia encontrar na mata, sendo que essa busca deveria ser realizada no primeiro nascer do sol. O tronco era arrastado pela vila até a praça da cidade, onde era levantado, e na parte alta colocava-se uma bandeira de São Sebastião. A lenda contava que, se não fizessem a puxada do mastro, uma grande catástrofe iria acontecer à população. A troca do mastro acontece sempre na metade de janeiro. Conforme a tradição, o mastro que será trocado ficará por 1 ano içado, abençoando a todos que por ali passarem e fizerem seus pedidos, especialmente os pedidos de casamento. Em 1568, foi fundada a Missão Jesuíta Aldeia do Espírito Santo dos Índios, ou Aldeia Patatiba. Após a expulsão dos jesuítas, ficou conhecida como Aldeia Vila Verde. Depois, se tornou Vale Verde, distrito de Porto Seguro.
Atualmente, o distrito é constituído das comunidades de Vale Verde, Bom Jesus, Nossa Senhora Aparecida e São Miguel. A Capela do Divino Espírito Santo está situada na cabeceira da grande praça. Vale Verde possui uma farinheira, um alambique e tem outros itens de produção artesanal.